Gênesis 23 vai nos falar sobre a morte e o sepultamento de Sara. Sara, ela faleceu com 127 anos. Então, Isaac deveria ter nessa época 37 anos, porque se ela teve ele com 90 anos, né? Então, e ela faleceu quando eles estavam lá em Canaã, em Hebrom, em Kiriat Arba, né? E Abraão foi cumprir o luto por Sara e chorou a sua falta. E aí depois ele era, lembra, estrangeiro ali naquela terra, ele era hóspede. Então ele não tinha nada naquela terra que fosse de terra, que fosse dele. Ele tinha bens ali naquela terra, mas a terra em si ele não tinha nem um pedaço de terra. Então ele foi negociar com os hititas para poder ter um lugar para sepultar Sara. E é interessante que naquela época e cultura, as pessoas tinham forte desejo de ser sepultada com seus pais ou com seus antepassados na sua terra natal. Abraão não era, né, de Canaã. Porém, Abraão, ao tomar a decisão agora de conversar lá com os hititas para comprar um lugar para sepultamento de Sara ali nas terras, deixa claro, né, o seu compromisso inabalável com a promessa de Deus. Canaã era sua nova terra. Mesmo habitando em tendas provisórias ali, como peregrino e estrangeiro, almejava pelo lar, não só terreno, mas pelo lar eterno prometido por Deus, né? Então, por isso que Abraão foi negociar com os hititas a respeito de um lugar para ser a sepultura. E aí, nessa negociação, ele fala sobre a gruta de Mecapela, que estava na extremidade do campo, né? E aí a pessoa falou: não, eu te dou essa gruta, mais a terra que está em volta. Mas Abraão fez questão de estar adquirindo por preço isso. Então, pagou-lhe um preço que foi estipulado, pesando-lhe o valor da compra na presença dos filhos. Então, era com testemunha. Então, ele pagou 400 peças em pratas. E é interessante que nesse túmulo não foi só sepultado Sara. Depois foi sepultado Abraão, depois Isaque, depois Rebeca, depois Jacó e Lia. Então, aqui nesse lugar foi sepultados os patriarcas, né? Tudo na palavra de Deus tem grande significado. O Senhor coloca todas as coisas para realmente nos mostrar algo a mais. Eu creio que esse capítulo tem muito mais a falar. Até eu falo, o Senhor me revela, porque é um capítulo falando sobre o sepultamento e aquisição de um lugar, para ele já ser o primeiro lugar que ele se está estabelecendo naquela terra. Porque até então ele ficava de tenda de um lugar para outro. Porque muitas vezes se ficasse muito no lugar é como se a terra fosse dele. Não, mas ele mostrava que ele era ali estrangeiro, então ele ia de um lugar para outro. Imagine, mesmo ele tendo várias posses aqui de bens materiais, ele ainda não tinha terra fixa. Mas ali a primeira compra ali foi para estabelecer já o sepultamento, que naquela época, sepultar a família, a genealogia, era extremamente importante para falar que era a posse da terra. Que Deus nos abençoe com essa leitura, né? E que nós possamos valorizar as coisas de Deus como Deus valoriza cada detalhe.